Olá! Nesta unidade, retomamos nossos estudos sobre as principais civilizações da Idade Antiga. A Antiguidade Clássica, abrangendo Grécia e Roma. É fundamental a leitura de seu material didático, os esquemas e as anotações produzidas em sala de aula. Além disso, recorra a recursos didáticos como resumos, mapas mentais e exercícios. O tema principal dessa aula é a Grécia Antiga. Esta é uma aula de introdução. Serão abordados três aspectos fundamentais: a localização geográfica, os períodos históricos e características gerais da economia e da política na Grécia. Ao final da apresentação do conteúdo, há 2 exercícios propostos sobre o tema de nossa aula de hoje. Por favor, observe atentamente um mapa histórico. Ele representa as regiões ocupadas por toda a civilização grega. O território grego se espalhou em torno do Mar Mediterrâneo, do Mar Jônico e do Mar Egeu, construindo cidades-estados, portos, interpostos comerciais e colônias para o sustento de sua civilização. Naturalmente, os gregos eram navegadores desde os mais remotos tempos. Os gregos foram formados por comunidades de origem dos povos dóricos, eólios, aqueus e os jônios. Os gregos deixaram como legado contribuições no campo das ciências e das artes. A Grécia Antiga é o berço da filosofia, da política, do teatro e dos Jogos Olímpicos. Fizeram descobertas na medicina e na matemática. Ao contrário de nós, eles praticavam a escravidão como modo de produção e eram politeístas. A mitologia grega será tema de uma próxima aula. Observe o mapa. Os antigos gregos viviam na parte sul da Península Balcânica, cuja parte extrema forma uma outra península, a Península do Peloponésia. Existem dezenas de ilhas no Mar Egeu que formam a Grécia insular. A Grécia Antiga não formava um país como hoje. Ela era constituída por um conjunto de cidades-estados independentes e autônomas. Haviam cidades-estados que também foram fundadas no litoral e no interior do continente, formando assim a Grécia peninsular e a Grécia continental, respectivamente. Os gregos também formaram colônias na Península Itálica, no norte da África e na Ásia Menor. As principais cidades-estados gregas eram Atenas, Esparta, Corinto, Troia, Creta e Olímpia. A civilização grega é dividida por 5 períodos históricos. O período homérico, quando dóricos, aqueus, eólios e jônios abandonaram a vida nômade e se tornaram sedentários em Creta e Micena. Neste período, os gregos não utilizavam a escrita. A tradição oral era empregada nas famílias. As lendas, as fábulas e a própria mitologia grega era passada entre as gerações, de pais para filhos. O segundo período é o homérico. Recebeu esse nome em homenagem a Homero, o pai da literatura grega, autor das obras A Ilíada, que conta a fábula
da invasão dos gregos à cidade de Troia. Na Odisseia, Homero retrata as aventuras do herói Ulisses em seu retorno à Grécia. O terceiro momento histórico dos gregos é o arcaico, marcado pelo nascimento das cidades-estados gregas, as polis. As polis eram independentes, autônomas e diferenciavam-se de acordo com suas características sociais, políticas e econômicas, porém, com uma certa unidade cultural e religiosa entre elas. O período clássico é a fase de maior relevância na história dos gregos. Nelas, as cidades-estados alcançam sua efervescência cultural e territorial. Destacam-se o auge e a rivalidade entre as cidades-estados de Atenas e Esparta, em torno do mar Mediterrâneo, e as guerras médicas, invasões persas ao território grego. E, finalmente, a época helenística, destacada pela decadência das cidades-estados gregas após a invasão de Filipe II, rei da Macedônia. O domínio dos macedônios alcança o seu ápice com Alexandre, o Grande, herdeiro de Filipe II, que conseguiu unificar as culturas ocidental e oriental, constituindo um maior império até então. A Grécia Antiga é o berço da política. Foram os gregos que mais praticaram e repensaram a política em suas diferentes formas. Ainda no período pré-homérico, quando os gregos viviam em pequenas comunidades, o patriarcado era o regime de governo mais praticado. O homem adulto é que exercia o poder nas famílias, nas propriedades e, por consequência, em vilas e na comunidade. Os chefes das famílias é que controlavam as leis e os costumes. À medida que os gregos foram evoluindo, cada cidade-estado adotou um regime político de acordo com seus costumes regionais. O paternalismo foi incorporado a todos eles, excluindo as mulheres do exercício dos seus direitos e de participar ativamente da vida política. Haviam cidades-estados que praticaram ao longo da sua história ou repensaram várias formas de regimes políticos. Algumas utilizaram da aristocracia, outras da oligarquia. A maioria delas, a monarquia. Contudo, a democracia ateniense foi a maior herança política dos gregos antigos para as nações atuais. Caro aluno, a seguir eu coloco à sua disposição 2 exercícios que contemplam o conteúdo abordado em nossa aula de hoje. Atenção! Faça com calma e, se necessário, reveja a apresentação. Você também pode recorrer às suas anotações e à apostila. Pratique seus conhecimentos com os conteúdos adquiridos com a lista de exercícios postadas em nossa sala virtual. Assista às videoaulas de nossa plataforma e em seu caderno de exercício de tarefas. Obrigado por sua atenção e até a próxima.